é suficiente para o Flamengo entrar em briga mais direta por título, pelo menos no plano teórico, né? Olha, dessa renovação grande, intensa, que o mercado de treinadores no Brasil viveu nos últimos 2, 3 anos, Filipão e Abel são, acho que, os remanescentes de maior protagonismo, né? O Renato já é uma geração mais nova, mas desses técnicos aí que estão por volta dos 60, né? O Filipão é mais para 70. Mano, acho que também é uma geração um pouquinho mais nova, mas são aqueles que estão resistindo em alto nível. Você tem outros, Muricy por questões de saúde parou, o Vanderlei Luxemburgo enfrentando uma enorme dificuldade para se recolocar já há anos. Levir, né? O Levir já não tem a mesma atratividade, Marcelo Oliveira também, Oswaldo de Oliveira, Nelsinho Batista, né? É uma geração que vai sendo trocada. O Abelão, por mérito dele, pelos méritos que tem como condutor, como um líder, como administrador de pessoas, de humores e tal, e por suas qualidades técnicas também tem conseguido sobreviver aí nesse alto nível. O Flamengo faz um movimento que o Palmeiras acabou fazendo também, que é, depois de apostar em nomes mais novos, faz um recuo e traz alguém de uma escola mais tradicional. Então vamos ver. Eu acho que ele tem qualidades e pode dar ao Flamengo talvez aquilo que falta, que é um espírito vencedor, uma vontade, um brilho assim, nos olhos de conquistar o título, que tem sido o grande problema, né, dessa reconstrução e recondução do Flamengo como um protagonista no futebol brasileiro e sul-americano também. O Flamengo conseguiu, acho que aquele título brasileiro de 2009 ele foi quase que ocasional, ele não acompanhava uma reforma grande, estrutural, administrativa no Flamengo. Mas esse movimento que a gente viu do Flamengo nos últimos anos já é diferente. É o Flamengo se recolocando também, arrumando a casa, tal, administrativamente, sendo atrativo para os melhores jogadores, para os grandes jogadores, tanto que tem o elenco que tem, com capacidade de investimento. Mas está faltando isso, está faltando a vitória, está faltando coroar com o título, e é uma aposta na trajetória, no passado e acho que principalmente também no carisma que o Abel tem. Unanimidade mesmo, e aí você pode ver pelos rubro-negros que estejam em contato, unanimidade mesmo seria o Renato. Uma vez que não conseguiu o Renato, como plano B, o Abel surge com muita força, mais pela sua característica de aglutinar, chacoalhar elenco, que é uma coisa que o Flamengo é muito cobrado por isso. O Flamengo dos últimos 3 anos é muito cobrado por esse termo que acabou sendo cunhado aí da bananice. Então o Abel é visto como um cara para dar uma chacoalhada nisso. Tenho medo da página 2, que o rubro-negro descubra que o Abel não é aquele técnico propriamente para propor jogo, como o rubro-negro gostaria que propusesse. Tanto que a turma que faz ressalvas a ele lembra muito mais da passagem anterior. Flamengo com ele perdeu um título para o Santo André em casa de Copa do Brasil, tudo isso ficou muito marcado. Então eu acho que o Abel tem uma boa chance, e precisa ver se vai saber aproveitá-la, de mudar a cabeça do torcedor rubro-negro, nesse sentido, nessa exigência do propor o jogo, que é algo que, por exemplo, o Felipão conseguiu com o palmeirense, aí já há 20 anos que ele faz isso, que o Mano tem conseguido fazer com o Cruzeirense, mas muito baseado nos títulos que ganha, principalmente de Copa do Brasil. O Mano está sempre no fio da navalha, né? Está sempre cobrado por isso. É uma decisão por pênalti. Imagina se ele perde essa Copa do Brasil para esse Corinthians aí. Daquele jeito, como até correu o risco de perder. Então, eu acho que o Abel, não só... a pergunta era se a perspectiva, se vai conseguir títulos. Ele precisa de títulos. O Flamengo atual, seja o Abel ou seja qualquer outro, tem que entregar títulos. Mas, Celso, eu estava pensando outro dia, né? O futebol brasileiro é massacrado, né? Joga-se um futebol horrível no Brasil, futebol uma porcaria. É impressionante como a crítica é contundente contra o futebol brasileiro. Na minha época de anos 70, 80... também tinha jogador, tinha time ruim no Brasil. Esse negócio de achar que no passado a música era maravilhosa, só maravilhosa, lógico que piorou, né, no geral piorou tudo.
Piorou tudo. O futebol era melhor, a música era... Mas tinha música ruim, tinha time ruim, tinha tudo ruim. Tinha árbitro péssimo, tinha... Talvez. Filme ruim, tinha tudo. Não é que o mundo era o paraíso e virou uma porcaria. Não, né? você cobriu a Copa de 78, por exemplo. O Coutinho era massacrado. Aliás, o Serginho disse que a Copa que ele deveria ter jogado era de Só 78. não jogou porque estava suspenso. É, tava Naquela suspenso. época a suspensão se cumpria mesmo. É. Né? Mas 78, por exemplo, aquela campanha na Argentina, tinha matérias, o que a seleção de 58 pensa do futebol atual, era paulada. Então, mas aí o que eu queria te perguntar é o seguinte. Futebol é uma porcaria. Bom, mas os nossos jogadores bons estão todos lá fora. Alguns não. Tem bons jogadores jogando no Brasil. Bons jogadores. Né? Bons jogadores, vários bons jogadores, mas os nossos grandes jogadores saem jovens, a gente não tem renovação, a gente renova times de lá. Sim. Né? O Richarlison foi renovar, o Gabriel Jesus foi renovar, os caras vão renovar o futebol deles, né? Eles não renovam o nosso. O cara não fica aqui no máximo 1 ano e vai embora. Aí, mas isso não é desculpa, porque a gente joga um futebol. Pô, é uma questão financeira. Sim. O Palmeiras monta um elenco desse e ganha com sobras o Campeonato Brasileiro. Verdade. Né? Então, se você tem dinheiro para montar um elenco, o futebol brasileiro não é tão... Fica clara a defasagem entre os times que não têm jogadores e não têm dinheiro para montar um elenco. E o elenco do Flamengo, na minha visão, é muito inferior ao do Palmeiras. Sim. Por mais que queiram dizer, não, o Flamengo tem... Não tinha time para ser campeão. O Flamengo, a gente fala muito, elogia muito o elenco, mas o Flamengo mal tinha um time time titular. De posições muito... Definidas e... laterais, é complicado. Né? Agora, o que é o nosso futebol hoje? Para consumo interno, que são duas coisas diferentes. Futebol brasileiro, os Richarlisons e os Pedros que aparecem e que a gente sabe que pouco ficarão aqui. Isso é uma coisa. Até seleção brasileira é uma coisa. E o futebol interno é outra. O futebol interno hoje vive de garotos promissores, que ficam aqui muito pouco tempo, veteranos, que já não interessam mais para a Europa em alto nível, então voltam para cá, e mercado sul-americano, jogadores de países, com todo respeito a eles, mas periféricos da América do Sul, em sentido de futebol, Paraguai, Colômbia, nunca tivemos tantos jogando aqui, por uma questão também econômica. Nós fazemos com os vizinhos o que a Europa faz com a gente mal comparando. Então, acho que essa é a grande diferença. Quer dizer, o nível do futebol era baixo, mas nós nunca fomos tão reféns desse tripé como somos hoje. E aí a questão é que você tocou, ela é econômica. Não é que deixou de ter jogador, que não tem dinheiro para segurar. Não tem dinheiro. Aí fica difícil. Não tem dinheiro para segurar o garoto que aparece na base, mesmo que ele bote a multa lá em não sei quantos milhões de euros, os caras levam. Não há uma diminuição do número de garotos que querem ser jogador de futebol. Ao contrário. Não há uma diminuição no fluxo de garotos nas peneiras dos clubes do Brasil todo. O que há é justamente um mercado muito maior e muito mais voraz lá fora para levar quem se destaca. Então é o que o Celso falou, jogadores no auge, 27 anos, 28 anos, que estão no Brasil, são jogadores de nível mediano. E você vê o Flamengo, com todo o dinheiro que aparentemente tem uma despesa alta também. Ele está visando quem? Ou Gabigol, ou Wagner Love. Não é que o Flamengo já atingiu um patamar que ele vai falar para o Richarlison, escuta, eu nem sei se o Richarlison torcia para o Flamengo, mas digo, olha aqui, chegou a sua vez de ser o camisa 9 titular do Flamengo, que é o time do seu coração, quando você morava no Rio, nós vamos pagar o salário que você ganha aí na Inglaterra e tal. Não existe isso. E aí tem outra, porque a expectativa é outra do cara, né? Aí chega o Abel e a torcida do Flamengo tá bom, mas Abel é igual o Sampaoli no Santos, né? E quem mais? Wagner Love é uma solução? Tem que pagar uma grana lá que o time deve para eles.
Só o fato da gente Com o estar time que falando tem, em Wagner Love como reforço, você revela um pouco como falta opção, né? E, não que ele seja mau jogador. Não, pelo contrário, eu acho um jogador muito bom. Que é só Wagner Acho que Love, ele- né? Mas é que é um monte muito, de time de sem fato, centroavante, puxa é um vida, só. nós passou tanto tempo. Pois é. Né? O Love estava no elenco campeão brasileiro 2009? Ou não? Não. Não, estava Imperador. Adriano. Mas 10 ele passou ele pelo Flamengo tem um pouco menos de uma década. Sim. É isso, vai, que seja 8 A anos. mais ou 2010 menos. ele, Poxa, é tempo ele joga Libertadores. pra burro. É igual o Santos E a falar gente em tá Ganso. falando de novo nele, né? É igual o Santos falar no Ganso. Então, porque você volta, é aquela velha novelinha. Eu até brinquei no negócio do Love no Bate-Bola Debate. Eu falei, puxa, 19 de dezembro, só agora estão falando no Love, né? Batemos um recorde. Em outros anos, está falando dele antes. Pelo menos esse ano chegou até o dia 19. Então, e com o elenco que tem, o Abel precisa fazer mágica ou dá para tirar mais desse elenco? Acho que a primeira coisa o Flamengo tem que... O problema do Flamengo não é propriamente em relação ao que esses jogadores podem render do ponto de vista técnico. É um problema de espírito. Acho que o Flamengo é um time doente de espírito. Mas Isso está provado nos últimos 3 anos. Faltou poder de decisão. Isso é uma coisa. escuta, não ficou na frente em 2 campeonatos brasileiros, não ficou na frente de 18 times? Mas o jeito como ficou, foi um jeito sob suspeita. Já era um time que perdeu o título. Há 1 ano, a gente estava falando disso aqui, que o Flamengo não ganhava campeonato. Estava com as contas em dia e não ganhava campeonato. Há 1 ano. Aí essa retomada no brasileiro foi uma coisa muito mais do Dorival para cá, porque também já tinha largado um osso. Não vamos esquecer que o Palmeiras campeão, ele chegou a estar 8 pontos atrás do Flamengo. O Palmeiras foi buscar. O Palmeiras teve uma força que faltou ao Flamengo. Essa questão de espírito. E que conspira muito para o Abel. O Abel é espírito. É um técnico que você traz o chamado espírito vencedor. E não terá... Eu fico imaginando, né? Ele fala, podia ter o Vinícius e o Paquetá, né? Não terá, viu? Desses aí. Então, Então. tem um Atlântico no meio aí. E terá que substituir pelo menos um deles, um meia. O Diego ficando ou não, vai ter que trazer um meia ali, à altura. Nós fizemos um Bola da Vez com o Rodolfo Landim, que é o novo presidente do Flamengo, né? Ele lamentou muito a perda do Paquetá. Diz que incompreensível o Flamengo negociá-lo fora da janela, com um contrato em vigor, se quer esperar a janela de negociação, porque ali haveria concorrência e certamente pagariam mais por ele, que ele não... O Landim, sendo oposição, já aproveitou para dar uma cutucada na situação, porque a situação vendeu ali para sair da boa, para sair com a contabilidade dela. Pois é, então a contabilidade... Então não é que o Flamengo está distribuindo dinheiro, né? Não, o Flamengo As contas estão equilibradas. Né? perto do que o Flamengo já deveu, é um grande feito. A administração do Bandeira, ou seja, como é que você queira colocar o nome de quem que é o pai da criança, mas foi uma administração, desse ponto de vista, muito, muito eficiente. Esse é um mérito que ninguém nega. Faltam os resultados no futebol. E aí você falava, tem que mexer onde? Tem que resolver essa questão do goleiro. Se o Diego ficar, tem um grande goleiro. Se ele não ficar, tem uma dúvida, interrogação no gol. Porque o César pode dar certo e pode não dar. Tem a questão das 2 laterais, que o Flamengo, todo ano que começa, subestima isso e descobre que não tem laterais à altura lá para abril, maio. E Mas aí o René ganhou a bola de prata, não ganhou? fez uma boa reta final, principalmente de campeonato, mas tem que apostar. Se for o meu lateral, tudo bem. Na direita precisa resolver. No miolo de zaga tem 2 garotos promissores, o Léo e o Tuller. Eu jogaria com os 2. Mas os zagueiros que foram trazidos, o Rodolfo, por exemplo, se machucou muito, o Hever já foi embora, já é uma questão para se pensar. Tem o meia e tem o centroavante, que o Flamengo parece estar procurando muito mais uma grife. Quando fala em Wagner Love e Gabigol, o Uribe não acaba o ano tão mal, mas até aí o próprio técnico Dorival Júnior não tinha acabado o ano tão mal. E não vai ficar. E também tem a questão, João, de não desvalorizar esses jogadores. São jogadores com boa cotação no mercado. Mas se o Flamengo também fizer esse bota abaixo, desvalorizar os jogadores que tem, pode... O Flamengo é um raro clube que tem moeda de troca. Outros clubes que estão tentando se reforçar, eles não têm essa moeda de troca. O Corinthians não tem essa moeda de troca. Cada clube que quer fazer negócio com o Corinthians é um desespero.
porque o outro clube não vê no atual elenco do Corinthians jogadores que poderiam reforçá-lo. O Flamengo tem esse argumento com qualquer negociação que Fiz um banco aí de recursos para colocar uma negociação. Você está falando de quem? De Arão? Você está falando o Arão acho que já nem sai mais porque o Abel já bateu o pé. Henrique Dourado, por exemplo. Mesmo jogadores que não deram certo, outros clubes podem ver com bons olhos. O Rômulo estava nessa negociação com o Grêmio. Então o Flamengo também não pode perder esse capital que tem, essa boa possibilidade. A gente fez um Bola da Vez também com o Abel, né, recentemente. E... Cara, eu torço demais. Olha, pode ter certeza, Abel, se você estiver vendo o programa, você tem toda a minha torcida para fazer um ano maravilhoso. Se você for para a final contra o Sampaoli, por exemplo, eu vou torcer para o Sampaoli, juro, garanto para você, mas eu torço para você ser muito feliz no Flamengo. Uma das coisas que ele disse no programa foi que ele não engoliu a demissão do Maurício Barbieri. Da maneira que foi. Pois é, e eu fico pensando, né, vendo o sucesso do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, por exemplo. Até o Thiago Largue no Atlético Mineiro. Sim. Né, que também acabou Outro caindo. Também, uma demissão política. Então, mas o Maurício... o Odair Hellmann. O Odair Hellmann está lá. Mas o Maurício, se não houvesse a expectativa gigante que existe no Flamengo, se ele tivesse dirigido um time de pretensões mais modestas, ele talvez hoje estivesse no mesmo patamar do Thiago Nunes. Eu queria saber o que vocês acham que vai acontecer com ele. Não se fala mais no Maurício, não é mais um reforço, vamos esquecê-lo. O Barbieri em Goiás, né? Está no Goiás agora. Foi então, mas foi rebaixado. Então. Claro que o Goiás subiu, mas foi de Flamengo para o Goiás. Talvez um passo atrás para dar para frente. Então, mas está certo isso? Eu acho que ele foi vítima, é um pouco o que você falou. Talvez ele fosse o cara certo no lugar errado e no momento errado. O Sidão seguiu o mesmo percurso, né? Sidão como goleiro. Eu tenho dúvida agora, depois de 2 passagens mal sucedidas, em relação ao Jair Ventura, que é um outro técnico nesse. Porque o Zé Ricardo, por exemplo. O Zé Ricardo é um técnico mais constante que esses. O próprio Alberto Valentim. Bem ou mal, o Alberto Valentim ganha um título no Botafogo, não tinha os melhores jogadores do mundo em mãos, sai do Botafogo porque quer, porque recebe uma proposta do mundo árabe, volta agora para o Vasco e consegue pelo menos se manter no Vasco. Então, dessa nova geração, talvez o Barbieri seja o cara que... A bola da vez agora para nos dar uma resposta. Boa, tomara que o Goiás faça... o Goiás já fez grandes campeonatos brasileiros, né? Sim. Eu preciso fazer um intervalo, mas... eu tenho que ler aqui um monte de mensagens. Vocês não sabem, que felicidade. Que felicidade, que felicidade. Gente, maravilha, maravilha. Eu quero voltar aqui, a primeira que chegou aqui, ó. O Tiago, torcedor do Palmeiras. Acompanho sempre o programa, um Feliz Natal. Mande um abraço, é o Tiago Freire de Sertanópolis, Paraná. Que legal. Eu pedi para colocarem o nome das cidades. O Maurílio Nop. Feliz Natal e a todos da ESPN. Estou no trabalho embarcado na plataforma Modec FPSO MV23, cidade de São Paulo, na Bacia de Santos. Maurílio, que maravilha. É decorar o nome da plataforma, acabou o expediente. Pois é, o Jean Ricardo tá mandando um Feliz Natal também, eu já retribuo a todos vocês. Lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Carlos Henrique manda um abraço para o Tiago Henrique e Pedro Henrique de Ponte Nova, Minas Gerais. A mensagem é do Carlos Henrique, todos aqui são fãs. Manda um abraço para o Tiago Henrique, Pedro Henrique e o Carlos Henrique. Família Henrique. Família Henrique. O Adriano da Luca Bueno, de Ourinhos, o rubro-negro que te ama. Ah, que bacana. O Robson. Saudades de ver você, né? Muito obrigado. Minha querida Catarina Petrúquio. Beijos estalados para você também, Catarina. O Ronald Lewis está aqui. Abraço para você, para o Maurício, para o Celso. Fortaleza deseja um Feliz Natal, muito obrigado. O Felipinho, daqui de Quintino, terra do Galinho Zico. Opa.
Mande um abraço a todos daí, daqui também. Feliz Natal. Kleber Lula Rodrigues. Ao lado do Celso Zelt e Maurício Barros. Beijo, bom Natal, João, diz a Ana. Fernando Fernandes, tá aí. Edivaldo Gobira Lima. Que maravilha. Muito obrigado. Quem mais? Hugo Felicidade. Tem o Goiás também com técnico novo. Falamos dele agora. Mandou há 1 hora essa mensagem. Eu voltei aqui para pegar as mensagens do início do programa. O Paulo Gama Filho, forte abraço. Ele é de Goiânia. Dois aqui falando de Goiânia. O Edilson Lemos de Varzinha, na Bahia. Agora... Caio Bia Aimoré, de Mogi das Cruzes. Tem um parêntese sobre Goiânia, né? O Vila Nova anunciou o Danilo, jogador do Corinthians, 39 anos. O Corinthians achou... O Danilo que veio do Goiás, né? Que veio do Goiás, Inclusive falava-se do Danilo jogar no Goiás. Ele acaba indo para o grande rival. O Danilo, que é um jogador de pouquíssimos clubes da carreira inteira, né? Jogou no Goiás, no São Paulo, no Kashima e no Corinthians. E agora vai para o 5º clube. Para os padrões atuais é bem pouco, né? Sim. Jogador de 40 anos. Revela também como é um grande profissional, né? Os times lutando para ficarem com ele. O Tico Azevedo diz que está vendo com a esposa lá em Promissão. Eu fui uma vez a Promissão. Longe de Pabu. Oeste Paulista, né? O Serginho Chulapa jamais iria para Promissão. Não, já pensou São Paulo e Promissão, não. Ele não iria. E ele teria uma cãibra completa. Promissão não, ele diria. Promissão não. Aqui não, Promissão. Juliano Valente, Robson Diniz. Sou de Campina Grande, terra do maior São João do mundo. A Bruna Brunati, cartunista de Uberlândia. Um abraço, João. Que maravilha. Muito obrigado. Podem continuar mandando mensagem, que o canalha adora. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, porque depois de tudo que ela me fez, eu jamais deveria tentar outra vez. Eu sei que rubro-negros vão dizer, falou 1 hora do Santos e 15 minutos do Flamengo. Pois é, mas você tem que me perdoar. Da próxima vez eu faço o contrário. Vamos lá, já voltamos.